apenas ar. Imediatamente, as mandíbulas cingiram-no pela cintura, cortando-o claramente em dois. Outro par de formigas ajudou a primeira a despedaçá-lo, enquanto que as restantes se lançavam de assalto aos combatentes que fugiam, ganhando-lhes rapidamente terreno, demasiado rapidamente. Da esfera, foi lançado um raio azul elétrico de intensidade intolerável, justamente quando as formigas estavam sobre os homens. As criaturas caíam mortas, umas sobre as outras, com tremenda eficácia e precisão. Fios de fumo saíam da carne incinerada dos animais espalhados pelo chão, com as suas enormes patas convulsionando num derradeiro espasmo. O raio continuou a sua devastação entre as formigas, aniquilando instantânea e sistematicamente os insetos gigantes. Elas deviam ter sabido instintivamente que não poderiam fazer frente a esta força quase sobrenatural, e correram em retirada. Tudo acontecera tão rapidamente. Tal ainda estava a meu lado, o seu rosto refletia desgosto e tristeza, em vez de raiva. Outra olhada ao painel revelou uma nova cena, a esfera perseguindo as formigas na sua retirada apressada, não apenas com as câmeras, mas também com um raio mortal. O resto do enxame, que calculei ser de 6 ou 7 centenas delas, estava a ser dizimado. Nenhuma era deixada viva. A esfera regressou então à sua posição original sobre a praia, e desta vez surgiu um instrumento especial, com o qual pesquisava as carcaças dos animais mortos. Podia ver uma das astronautas, sentada em frente à sua mesa, falando com o seu computador. Isto levou-me a perguntar a tal se ela estava a supervisionar o trabalho que estava a ser feito. Neste momento, sim, pois este trabalho não estava originalmente previsto. Estamos a recolher amostras destas criaturas, em particular pedaços de pulmão, de forma a pode-los analisar. Pensamos que certos tipos de radiação possam ser responsáveis por esta forma de mutação nestas criaturas. De facto, as formigas não têm pulmões, mas a única explicação lógica para o seu súbito gigantismo é... Tal parou um pouco. A câmera transmitia a imagem de homens, agora reemergindo dos seus abrigos, gesticulando loucamente em direção à esfera. Traziam os braços abertos de lado a lado e prostravam-se no solo. Eles repetiam este comportamento. Eles conseguem ver esta nave? Perguntei. Não. Estamos a uma altitude de 40.000 metros, e temos ainda cerca de 3 camadas de nuvens entre nós e o planeta. Por outro lado, eles podem ver o nosso satélite e penso que é a ele que endereçam seus gestos de gratidão. Talvez tomem a esfera como sendo um deus que os salvou da destruição. É bem possível. Podes me dizer o que está a acontecer? Quem é esta gente? Iria levar demasiado tempo para te explicar, Michel, especialmente agora com tanta atividade na nave, mas posso te satisfazer a curiosidade com uma breve explicação. Esta gente é, de certa forma, descendente de certos antepassados de pessoas que ainda existem no teu planeta. De facto, um grupo dos seus antepassados povoou um continente no planeta Terra há cerca de 250.000 dos vossos anos terrestres. Aqui, possuíram uma civilização que era muito avançada, mas que ergueu tremendas barreiras políticas entre si, até que finalmente se autodestruíram, há 150 anos, com uma guerra atômica. Queres dizer, uma guerra nuclear total? Sim, desencadeada por uma reação em cadeia. Nós vimos aqui, de tempos a tempos, para tirar amostras e estudar o grau de radiação existente em várias regiões. Por vezes também os ajudamos, como presenciaste há momentos. Mas depois do que fizeram agora, eles devem tomar-vos como sendo o próprio Deus. Tal sorriu e acenou com a cabeça. Assim, isso é certamente verdade, Michel. Eles tomam-nos como sendo deuses, exatamente da mesma forma que no teu planeta alguns dos teus antepassados o fizeram. E ainda hoje falam de nós. Devo ter mostrado a mais completa surpresa, pois tal deitou-me um olhar divertido. Disse-te há pouco, que a minha explicação é algo prematura. Iremos ter tempo de sobra para voltar a falar disto. Além disso, é essa a razão de estares entre nós. E com aquilo, ela retirou-se e retomou o seu lugar em frente ao ecrã mesa. As imagens mudavam rapidamente no painel.
A esfera estava na sua trajetória ascendente e podíamos ver uma secção inteira do continente, no qual notei alguns locais de cor verde e castanha. A esfera retomou o seu lugar na nave e partimos. Sobrevoamos o planeta a uma velocidade destonteante e eu permiti-me ficar preso no campo de forças da minha cadeira. No ecrã, estavam agora imagens das águas de um imenso oceano. Podíamos distinguir uma ilha, que cresceu rapidamente. Parecia ser uma ilha pequena, apesar de, para mim, o problema de estimar dimensões ser muito real. Todo o procedimento já anteriormente descrito se repetiu novamente. Paramos sobre a costa e, desta vez, 4 esferas saíram da nave e desceram em direção à ilha. No painel, podia-se ver a praia que a câmara filmava. Mesmo na margem da praia estava o que pareciam ser grossas placas, à volta das quais estavam homens nus, do mesmo tipo dos que tínhamos visto anteriormente. Não pareciam ter notado a esfera e assumi que desta vez estava a uma altitude muitíssimo superior, apesar das imagens cada vez mais próximas que estávamos a receber. No painel podíamos ver homens carregando uma das placas até dentro das ondas. Aquilo flutuava, tal como se fosse feito de cortiça. Os homens ergueram-se para cima da placa, e pegaram em grandes remos que manejavam com destreza e o barco rumou para mar aberto. Quando estavam a uma boa distância da costa, atiraram redes de pesca e, para minha surpresa, quase imediatamente tiraram um peixe que parecia ser de tamanho respeitável. Era deveras fascinante ver como estes homens sobreviviam, e de sermos capazes de os ajudar, como se fôssemos deuses. Eu tinha me libertado do campo de forças, com a intenção de estudar outros ecrãs que estavam a receber imagens diferentes. Mesmo quando estava prestes a aventurar-me fora do meu assento, recebi uma ordem: sem ouvir um som, fique onde estás, Michel. Fiquei atônito. Era como se a voz estivesse dentro da minha cabeça. Voltei a cabeça na direção de Tal e ela estava a sorrir para mim. Decidi tentar algo, e pensei com todas as minhas forças: a telepatia é óptima, não é, Tal? Claro, replicou ela da mesma forma. É maravilhoso. Podes me dizer qual é a temperatura lá embaixo neste momento? Ela verificou os dados na sua mesa. 28 dos teus graus Celsius. Durante o dia, a temperatura média é de 38 graus. Pensei para mim mesmo, que ainda que estivesse surdo e mudo, poderia comunicar com tão facilmente como através de palavras faladas. Exatamente, meu caro. Olhei para Tal com surpresa. Eu estava a fazer uma reflexão pessoal e ainda assim ela interceptara os meus pensamentos. Fiquei um pouco incomodado com isto. Ela devolveu-me um largo sorriso. Não te preocupes, Michel. Eu estava apenas a brincar e peço-te que me desculpes. Normalmente, só leio os teus pensamentos quando me fazes uma pergunta. Eu apenas te queria demonstrar o que é possível neste domínio, mas não o voltarei a fazer. Devolvi o sorriso e direcionei a minha atenção para o painel. Ali podia ver a esfera na praia, muito próximo a um grupo de homens que pareciam ainda não ter notado a sua presença. Esta esfera estava a recolher amostras de areia de um local a cerca de 10 metros do grupo. Por telepatia, perguntei a Tam por que estas pessoas não podiam ver a máquina. É de noite, respondeu ela. Noite? Mas como é que podemos ver as coisas tão claramente? Câmeras especiais, Michel, algo semelhante aos vossos infravermelhos. Agora compreendia melhor por que as imagens recebidas eram menos luminescentes do que as das paragens anteriores. No entanto, os grandes planos eram excelentes. Foi nessa altura que no painel apareceu o grande plano de um rosto do que parecia ser de uma mulher. Era realmente horrível. A pobre criatura tinha um corte enorme e profundo no local onde o seu olho esquerdo deveria estar. A sua boca estava deslocada para a direita do seu rosto e aparecia como uma pequena abertura no meio do maxilar, à volta da qual estavam os lábios, que pareciam fundidos um no outro. No cimo da sua cabeça, um tufo único de cabelo pendia deploravelmente. Podíamos agora ver os seus seios, e já deveriam ter sido até bem bonitos, não fosse um deles ter de lado uma ferida purulenta. Com seios assim, ela ainda deve ser jovem. Perguntei. O computador estima a idade de 19 anos. Radiação? Claro.
Outras pessoas apareceram, algumas das quais eram perfeitamente normais em aparência. De entre elas, haviam alguns homens, de porte atlético, que pareciam estar na ordem dos 20 anos. Qual é a idade do mais velho? És capaz de saber? Presentemente, não temos registro de ninguém de idade superior a 38 anos, e um ano neste planeta são 295 dias de 27 horas. Agora, se olhares para o ecrã, podes ver um plano da zona genital daquele bonito e atlético jovem. Como irás notar, os seus órgãos genitais estão totalmente atrofiados. Já tínhamos notado, em expedições anteriores, que existiam muito poucos homens capazes de procriação, e no entanto, existe uma enorme quantidade de crianças. É o instinto de sobrevivência de todas as raças de se reproduzirem tão depressa quanto possível. Assim, a solução óbvia seria dos machos capazes de reprodução servirem de procriadores. Este homem deve ser um deles, penso eu. De facto, a câmara mostrava um homem de, aproximadamente, 30 anos, possuindo certamente atributos físicos capazes de deixar descendência. Também podíamos ver muitas crianças à volta de pequenas fogueiras, nas quais estava a ser feita a comida. Os homens e mulheres sentados à volta das fogueiras tiravam pedaços de carne cozinhados e partilhavam-nos com as crianças. As fogueiras pareciam-se com fogueiras de madeira, mas não podia ter a certeza. Pareciam ser alimentadas por algo parecido em forma com pedras. Atrás das fogueiras, plataformas semelhantes aos barcos que vimos antes, estavam empilhadas e juntas, como que a formarem abrigos que pareciam bastante confortáveis. No campo de visão da câmara, não se podiam ver árvores, talvez existissem, porque tinha notado áreas verdes quando antes sobrevoamos o continente. Por detrás de duas cabanas, surgiram pequenos porcos pretos, perseguidos por 3 furiosos cães amarelos, desaparecendo de imediato por detrás de outra cabana. Fiquei aturdido e não pude deixar de pensar se estávamos mesmo a olhar para outro planeta. Estes humanos pareciam-se comigo, ou melhor, com os polinésios, e aqui haviam cães e porcos. Era tudo cada vez mais surpreendente. A esfera começou a regressar, como sem dúvida as outras o fizeram também, estando a ser seguidas por ecrãs que não podiam ser facilmente vistos da posição em que me encontrava. A operação de regresso à nave tinha se iniciado, e todas as esferas foram reabsorvidas sem incidentes, tal como antes tinha sucedido. Assumi que íamos partir novamente, e assim instalei-me confortavelmente no meu assento, permitindo que o campo de forças me restringisse. Alguns momentos mais tarde, apareceram os 2 sóis do planeta, então tudo rodou rapidamente, tal como tinha acontecido quando deixamos a Terra. Após um certo tempo, que me pareceu muito curto, o campo de forças foi neutralizado e percebi que já podia levantar-me do meu assento. Esta era uma sensação agradável. Reparei que Tal se dirigia na minha direção, acompanhada de 2 das mais velhas, se assim podia dizer, das suas companheiras. Permaneci de pé ao lado do meu assento diante das 3 astronautas. De forma a conseguir olhar para Tal, eu já era obrigado a olhar para cima, mas quando me apresentou, em francês, a mais velha delas, ainda me senti mais pequeno. Esta última era à vontade uma cabeça mais alta do que Tal. Fiquei completamente surpreso quando ela, Biastra, me falou corretamente, apesar de vagarosamente, em francês. Colocou a sua mão direita sobre o meu ombro, dizendo: "Estou encantada de te ter a bordo, Michel. Espero que tudo esteja bem contigo e que assim continue a ser. Gostaria de te apresentar Latoli, a segunda oficial da nossa nave, sendo eu a pessoa que vocês chamariam de comandante-chefe da Latora." Virando-se para Latoli, falou algumas palavras na sua linguagem em Latoli, colocou igualmente a sua mão sobre o meu ombro. Com um largo sorriso, repetiu meu nome várias vezes devagar, tal como alguém que tivesse dificuldade em pronunciar uma nova linguagem. A sua mão permaneceu sobre o meu ombro e uma sensação de bem-estar, definitivamente fluida, atravessou o meu corpo. Eu fiquei tão obviamente surpreso com isto, que todas as 3 começaram a rir. Lendo os meus pensamentos, tão tranquilizou-me. Michel, Latoli possui um dom especial, apesar de não ser raro entre a nossa gente. Aquilo que foste capaz de experimentar, é um fluido que é magnético e benéfico, o qual emanou dela.
É maravilhoso! Exclamei. Por favor, dá-lhe os meus parabéns. Então, dirigi-me às duas astronautas. Obrigado pelas vossas boas-vindas, mas tenho de confessar. A partir de hoje, bancos e instituições financeiras vão ter que emitir um recibo de quitação integral de débito de empréstimos e financiamentos. Com a nova regra, o documento deve ser entregue para o cliente, no máximo em 10 dias úteis. Guardar recibos de quitação de débito não é o forte de grande parte dos consumidores. Não guardo nenhum. Por que não? Sei lá, não sei tá guardo não. Não guardo nada. Odair é um bom exemplo de organização com os recibos. Para conseguir pagar algumas contas pessoais, o servidor público acabou recorrendo a um empréstimo de mais de R$10.000. E toda vez que quita uma parcela, guarda o extrato e anota tudo direitinho. Eu faço o controle, os extratos do banco. Faço o controle digital também no computador, na planilha de Excel e lanço no caderno manual também. E vou acompanhando a evolução dos pagamentos, debitando mês a mês, que é um seguro que eu tenho, ter certeza que vai, no final vai estar tudo kit com a instituição bancária, né, com o banco. Consumidores como o Odair agora vão ter uma segurança a mais. A partir de hoje, bancos e demais instituições financeiras vão ter que emitir, no prazo de 10 dias úteis, o recibo de quitação integral de débito. A norma será aplicada quando o consumidor terminar de pagar a dívida e a obrigatoriedade passa a existir após a solicitação do interessado. Dessa forma, é possível acumular menos comprovantes. Ele depende de uma regulamentação, de uma lei, para que ele possa fazer valer esses direitos. Se não houver um documento, uma lei escrita, muitas vezes ele não é atendido e não tem qualquer tipo de sanção para quem deixa de cumprir. O prazo de 10 dias não vale para os contratos de financiamento imobiliário, já que, nesse caso, aumenta para 30 dias a contar da data de liquidação da dívida. A nova regra está coberta pelo Código de Defesa do Consumidor e, caso não seja cumprida, quem se sentir prejudicado poderá recorrer ao PROCON. Se realmente não for possível obter esse documento por via consensual, ele deve provocar o judiciário através de um advogado. Mensagem de Salusa a sinal verde para as exibições. Estamos a dar o pontapé inicial em relação às exibições das nossas frotas em seu mundo, para aqueles que ainda nos têm como fruto de imaginação e simplesmente ignoram-nos. Será inegável que estamos e sempre estivemos em seu mundo. A resposta será do povo quando a nossa presença for incontestável e os seus líderes que nos têm como ameaça ao seu poderio terão de ceder à pressão, sem mais atrasos. As maiorias dos povos da Terra já se encontram seguros em relação a nós, e aqueles que ainda resistem a essa realidade terão de enfrentar os fatos da nossa verdadeira história em seu mundo, que sem dúvida é irrefutável. Nós aconselhamos cada um de vocês procurarem não se envolver nos debates que irão surgir a seguir em relação à nossa presença em seu mundo. Milhares de pessoas irão para as ruas e irão querer saber o porquê de tanto tempo de encobrimento da nossa presença. Pedimos que não se envolvam nestes debates, mas que estejam serenos e confiantes, porque sereis chamados a prestar serviço e a vossa serenidade será importante. Nós compreendemos o que milhares de pessoas esperam de nós e queremos que vocês, amados trabalhadores da luz, possam transmitir a essas pessoas as nossas verdadeiras intenções. É inegável que viemos em missão de paz porque desde muito tempo protegemos o seu mundo dos ataques externos e internos quando não havia uma necessidade de finalização de karma. Milhares de pessoas esperam por algo de espetacular, mas nós lembramos que essa realidade dar-se-á quando seu coração desejar ardentemente tal mudança/acontecimento. Visto que, como sabeis, sois vos que criais a vossa realidade e não cansamos de informar isso. Neste momento estamos em uma reunião em uma das nossas naves e esperamos finalizar os nossos planos para os dias seguintes. Já que nos foi dada carta verde para dar início às nossas operações em seu mundo, sem mais a interferência da cabala. Seus líderes desde já começaram a tomar ciência de que nós iremos para frente e não há mais nada que pare o carro que já está em movimento.
Eu sou Salusa, de Sirius, e agradeço em nome da Federação Galáctica por terem demonstrado tanta paciência, e esperamos que possamos contar com cada um de vocês nos dias seguintes, que com certeza serão emocionantes.